Romanos no capítulo 4, a gente vai falar sobre a esperança hoje. Quando perdemos a esperança, eu estava ali com o Glautinho, pastor Fabiano, estava ali com o Glautinho, aí eu perguntei Glautinho, o que você gostaria que fosse dito no dia da sua morte diante do seu caixão? Posso falar, Glautinho? Falei, posso? E aí eu falei assim, o que você gostaria? Pergunta para quem está do seu lado, o que você gostaria que dissesse sobre você? Pergunta. Aí Glautinho falou assim, eu gostaria que dissesse, ele voltou para o lugar onde ele vivia aqui na terra. E aí ele logo me perguntou, e você? O que você gostaria que dissesse? Eu falei, eu gostaria que falasse. Ele está se mexendo. Acho que ele não morreu não. Glória a Deus, né? Cada um tem um sonho, né, gente? Glória a Deus por isso. Você abriu aí? Romanos, no capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a minha tradução. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai da fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão. Vou repetir essa frase, preste atenção. Mas o que temos é a história de, repita, Deus, e não a de Abraão. Assim, lemos nas Escrituras, Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, ao invés de apelar para a sua própria justiça. Vou repetir. Assim, lemos nas Escrituras, Abraão participou do que Deus fez. E isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, ao invés de apelar para a sua própria justiça. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça, uma vez mais, agora nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa, que é viva, possa nos nortear, possa abrir o nosso entendimento diante da nossa percepção sobre essa caminhada de fé, com possibilidades e impossibilidades que vivemos. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite aqui, nas nossas mentes e no nosso coração. Oramos com fé em nome de Jesus. Queridos, eu queria falar sobre essa esperança que muitas vezes perdemos. Existe um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas às vezes até mesmo essa esperança ela morre. Ela morre sem perder a vida. E se a gente observar na igreja do primeiro século, Satanás ele usou uma estratégia muito lógica para perseguir a igreja. Os primeiros cristãos eles foram martirizados. O primeiro discípulo a ser morto foi Tiago, irmão de João. E a gente acaba percebendo que Satanás ele acabou possuindo os líderes religiosos da época, Vinícius, e esses líderes religiosos começaram a matar os cristãos. Então, realmente, os cristãos eram caçados e mortos e sofriam de uma forma terrível. E a gente acaba percebendo que nessa igreja do primeiro século, quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais a igreja crescia. Diferente do que se achava, quanto mais eles eram perseguidos, mais cresciam. Até que Satanás, ele fez uma reunião no inferno. E ele juntou lá os principais líderes. E ele disse, olha, não está dando certo. Porque quanto mais a gente mata os cristãos, mais a igreja cresce. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que ter uma estratégia nova. Porque quanto mais a gente persegue, mais esses irmãos, eles contaminam outros irmãos e outros irmãos são alcançados. E ele começou a perguntar, alguém aqui tem alguma ideia
para a gente mudar essa realidade? Alguém aqui tem algum plano novo para que a gente possa colocar em execução? E nenhum daqueles líderes do inferno tiveram a capacidade, Fabiano, de dizer, olha, eu tenho essa ideia. Todos ficaram quietos, até que tinha um diabinho lá, um satanazinho lá, que estava fazendo a faxina, sabe? Um endemoniadozinho que estava lá no inferno, limpando. E aí ele disse, olha, dá licença, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou limpando aqui, mas eu tenho uma ideia. E Satanás, ele disse, já que ninguém aqui tem uma ideia, vamos ouvir o que esse diabinho aqui tem para colocar. E ele disse, sabe, quando foi colocada a ideia de que a gente deveria matar os primeiros cristãos, eu tive a curiosidade de ir lá na terra. E eu fui na terra e eu vi muitos cristãos sendo mortos, sendo perseguidos, tendo seus olhos vazados. E chegou um momento em que eu falei, eu também quero matar um desses cristãos. E eu possuí um dos soldados romanos. E eu fiz com que ele entrasse dentro de uma casa de cristãos. E aquele cristão estava lá, sozinho dentro de casa com a sua família. E eu, possuído aquele soldado romano, eu peguei a espada e eu logo disse para o soldado romano, mate ele. E o soldado romano esticou a espada para quem iria matá-lo e logo ele levantou as duas mãos. Diferente dos outros cristãos que quando eram mortos cantavam e adoravam a Deus, esse cristão, ele pediu pelo amor de Deus para não ser morto, dizendo que estava disposto a fazer qualquer coisa para não morrer. Foi nesse momento que eu percebi que ao invés de matá-lo, eu poderia simplesmente dizer para ele que se ele negasse a Jesus, ele não seria morto. E então demos a oportunidade para ele dizendo, negue a Jesus e você não será morto. Aquele cristão com as mãos levantadas olhou para o lado, olhou para o outro, não viu nenhum outro cristão ali e ele disse, eu nego a Jesus. E ao negar a Jesus, esse cristão ele foi liberado. Observe, ele continuou sendo um cristão, mas ele já havia negado a Jesus. Ele continuou casado com a sua esposa, mas agora ele flertava com outras mulheres. Ele continuou participando da célula, mas ele não tinha tanto comprometimento. Ele continuou participando dos momentos de oferta e de generosidade, mas ele fazia isso agora por medo. Então a estratégia do inferno mudou. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 diz, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, Jesus dizendo, para que vocês tenham vida e vida em abundância. A gente acaba percebendo que a estratégia do diabo, ela mudou. Uma vez que ele tira a nossa esperança, a gente perde a capacidade de sonhar. E o que seria esperança? E eu fiz questão de procurar o significado dessa palavra, que diz, esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Confiança. E esse texto que eu li, ele fala sobre a história de Abraão. E o texto que Paulo escreve à igreja de Roma diz que a história de Abraão não fala propriamente sobre a vida de Abraão. A história dos homens e mulheres de Deus tem a ver com a história de um Deus que permitiu que esses homens fizessem parte daquilo que Deus iria fazer em suas vidas. Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Será que eu tenho participado daquilo que Deus quer fazer na minha vida? Será que você tem entendido que, como Paulo falou, a sua história, uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, ela não fala propriamente da sua vida, mas ela fala de um Deus que decidiu amar você e decidiu permitir que você faça parte daquilo que Ele deseja fazer na sua vida.
Mas nem sempre na vida de todos acontece aquilo que Deus gostaria de fazer. Porque nós entendemos que o nosso Deus, ele trabalha sempre em parceria. E se Deus trabalha em parceria, aquilo que ele quer ou vai fazer na minha vida, obviamente passa por mim, por aquilo que eu acredito, pela forma como eu me posiciono diante daquilo que aparece para mim. E nós estamos falando do patriarca, do pai da fé. Se a fé tem um pai, o nome dele é Abraão. E eu estou diante aqui de Fabiano, que é o pai da Camille. Então todas as vezes que eu ver a Camille, eu vou falar, ela é a filha do Fabiano e da Júlia. Da mesma forma, quando a gente fala sobre fé, a gente se lembra do pai da fé, que é Abraão. Mas Abraão, ele não foi o pai da fé porque ele teve fé o tempo inteiro, ou porque ele teve mais fé do que todo mundo. Não. Porque Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele teve medo. Porque Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele mentiu, porque ele teve medo. Então, o pai da fé mentiu, porque teve medo. Mesmo sendo o pai da fé, em alguns momentos, Abraão duvidou. Ele duvidou que era possível realmente ser realizado na vida dele. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus apresenta-se para ele dizendo: eu farei de você uma grande nação. Grandes serão os descendentes da tua parentela. Sê tu uma bênção, Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Uma das principais características de Abraão foi obedecer. E ele obedeceu. E ele saiu. Só que Abraão, ele tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele a primeira vez. Quantos anos ele tinha? 75. E Deus fez uma grande promessa para ele aos 75 anos de idade. Quem tem 75 anos? Levanta a mão. 75. 75. Quem dá mais? 75. 75 anos. Tem alguém ali. Glória a Deus por isso. 75 anos de idade. Só que na vida de Abraão começou com 75. Tem alguém com 80 anos? 80? Ninguém? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Com 80 anos começou o chamado de Moisés. Moisés foi chamado com 80 anos de idade. Isso quer dizer que se você tem menos de 80 anos, tudo o que Deus fez na vida de Moisés foi acima dos 80 anos. Existe uma grande obra que pode ser realizada na tua vida a partir de agora. Só que às vezes a gente perde a capacidade de acreditar que é possível. Porque Deus prometeu a Abraão em Gênesis no capítulo 12. E depois no meio do caminho Deus se apresenta para ele de novo dizendo: sai da tua tenda, olha para o céu. E ele olhou e ele viu incontáveis estrelas. E Deus disse: está vendo essas estrelas? Assim será a tua descendência. Olha para o chão, você está vendo essa areia? Assim será a tua posteridade. Eu serei com você, ninguém te resistirá. Mas o tempo continuou passando. E agora Abraão, ele tem 100 anos de idade. Quantos anos haviam se passado? 25 anos. Quem é capaz de esperar uma promessa por 25 anos sem achar que ela não vai acontecer? E agora Deus se apresenta para Abraão em Gênesis no capítulo 17 e fala para ele: Abraão, eu não me esqueci de você. Abraão, eu não perdi o controle. Porque no meio do caminho, Abraão, você resolveu escolher um atalho. Diante da pressão sofrida, você permitiu escutar aquilo que a sua esposa Sara deu a você de conselhos como planos que não eram meus. Afinal, Sara, ela não aguentou esperar por muito tempo e ela disse: a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa ajudar a Deus. Deus precisa de ajuda? Deus, existe alguma coisa que você pode fazer para ajudar Deus? Além de participar daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Porque Paulo diz que Deus nos convida a ser participante daquilo que Ele e não nós vamos fazer. Deus está trabalhando, queridos. E se a gente já não atrapalhar Deus, isso seria maravilhoso. Mas muitas são as vezes que nós decidimos atrapalhar a Deus. E Sara
pegou a escrava egípcia de que ele havia comprado no Egito e falou: Abraão, aqui está a Sara. Você podia coabitar com ela e através do fruto da sua relação com ele, ter um filho. Deus havia pedido isso, sim ou não? Não. Mas Abraão, ele resolveu fazer isso. E 13 anos depois, Deus então visita Abraão de novo. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Você imagina pessoas que vêm aqui na igreja, pessoas que leem a palavra, que se relacionam, e pessoas que vivem dizendo: não, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus... É gente que tem um zap de Deus, tem um grupo que Deus tá Deus, tá Miguel, tá Gabriel, tá sei lá quem mais no grupo, e são pessoas que o tempo inteiro dizem: Deus falou comigo, Deus falou comigo. O pai da fé, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. 13 anos direto. Por quê? Porque ele moveu uma peça que ele não tinha que mover. E o que Abraão fez diante disso? Abraão não fez nada. Ele não saiu da posição. O texto diz que ele creu contra a esperança. Só que em Gênesis 17, Deus vai e fala para ele: Vinícius, eu vou cumprir o que eu prometi. E aí ele fala: que bom que o Senhor vai olhar por Ismael. Aí Deus fala: não vai ser Ismael, vai ser através do fruto de Sara. Sara, eu acho que tinha 75 anos de idade, Abraão tinha 100. E Deus fala para ele: a partir de agora, Abraão, eu vou mudar o seu nome. Seu nome não será mais Abrão, era Abrão, que quer dizer pai. O seu nome será Abraão, que quer dizer pai de multidões. Então Deus diz para ele: a partir de agora, o seu nome não quer dizer mais pai. O seu nome vai querer dizer pai de multidões. E aí imagina, Abraão saiu dali e com todo mundo que ele conversava, e o pessoal: Abrão, e ele falou: não, meu nome não é mais Abrão. Mas a vida inteira eu te chamei aqui, você tem 100 anos, e há 100 anos todo mundo te chama de Abrão. Pois é, agora meu nome é Abraão. Ué, o que quer dizer Abraão? Pai de multidões. E aí, agora você vai ser pai de multidões, e a sua esposa está grávida? Não, ela é estéril. Quantos anos ela tem? 75 anos. Então quer dizer que você tem 100 anos e vai ser pai de multidões e a sua mulher é estéril? Que doideira. Que doideira. Mas isso lhe foi imputado como justiça. E quando Deus falou com Abraão, se você ler o texto, você vai perceber que a gente não se dá conta de que a gente sempre pensa que Deus falou com Abraão e Sara riu, mas em Gênesis no capítulo 17, no seu interior, o texto diz que Abraão, ele riu, dizendo: como posso eu, da idade de 100 anos, na época não tinha ainda aqueles remédios que Caleb representa, ele é representante farmacêutico, e tem uns remédios milagrosos que ele representa aí. Antigamente era azul, agora tem branco, vermelho, amarelo. Eu sei porque ele me falou das cores. O primeiro Viagra da história é chamado de mandrágora, que um dos filhos de Jacó encontrou no deserto e deu para sua mãe, e ela trocou por uma noite de amor com Jacó. Nós estamos falando lá do Gênesis, do início de tudo. E aí, queridos, a gente acaba percebendo que às vezes, diante do tempo de espera de uma promessa, a gente deixa de acreditar e a gente perde a esperança. E por falar em esperança, uma das 3 virtudes teológicas de 1 Coríntios, no capítulo 13, porque a Bíblia fala que no final de tudo 3 coisas subsistirão: a fé, a esperança e o... Esperança é uma das 3 virtudes teológicas. No mundo a gente escuta um ditado que diz que a esperança é a última que... Mas às vezes até mesmo a esperança morre. Um dia eu recebi uma foto de um monte de gente. Tinha gente alta, magra, gordo na frente. E aí o último da fila era aquele grilinho, a esperança, que estava na fila para uma forca, que estava dizendo: a esperança é a última que... Quem já viu isso aí? Mas a esperança também morre. E quando a esperança morre, ela sepulta os nossos sonhos. Ela sepulta os propósitos de Deus na sua vida. E talvez na sua vida a esperança tenha morrido também. E eu queria falar sobre um segundo texto. Você não precisa abrir, que se encontra no segundo livro
dos Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse, versículo 8, certa vez Eliseu passou por Samaria, por Sunem, e ali uma mulher rica insistiu que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Todas as vezes que ele passava por lá, parava para comer uma refeição. A mulher disse ao seu marido: tenho certeza de que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus. Por que não construamos um pequeno quarto de hóspedes em cima da nossa casa e colocamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, para que quando ele vier, possa também se hospedar aqui? Quando Eliseu apareceu de novo, já pôde descansar no quarto. Ele disse a seu ajudante Geazi: chamem a sunamita, quero conversar com ela. Ele a chamou e ela veio. Por meio de Geazi, Eliseu disse a ela: você tem feito muito para nos acolher e cuidar de nós. O que podemos fazer por você? Existe alguma coisa que você gostaria que pudéssemos fazer por você ou pedir ao comandante do rei? Ela respondeu: não há nada. Repita comigo: não há nada. Estou satisfeita e feliz com a minha família. Mentira. Ela estava diante de um homem de Deus, que ela reconhecia como um homem de Deus. E esse homem de Deus, chamado Eliseu, que havia realizado 14 grandes milagres, que tomaram proporções extraordinárias em toda a Judéia. Essa mulher sabia quem era Eliseu, ela conhecia o poder de Deus que era revelado na vida dele. E quando Eliseu, que morava no Monte Carmelo, passava por Sunem, Sunem fica a 35 quilômetros do Monte Carmelo. Eu estive lá. O texto diz que todas as vezes que ele ia para casa, ele vivia viajando, quando ele ia para casa, ele passava por Sunem e ela oferecia comida para ele. Ele descansava um pouquinho junto com Geazi e continuava montado num jumento até o Monte Carmelo. Só que ela disse para o marido dela: olha, eu reconheço esse homem como um grande homem de Deus. Por que a gente não faz um quarto aqui em cima para ele? E aí todas as vezes que ele vier, ao invés de só comer, ele vai descansar. E no outro dia ele continua os 35 quilômetros para casa. Ela reconheceu a autoridade dele e o poder dele diante de Deus. Só que o texto diz que ele ficou tão grato àquela mulher, pela generosidade dela, que ele disse para o moço dele: a gente precisa fazer alguma coisa por ela. E o nome disso é gratidão. A gente precisa fazer alguma coisa. Eliseu manda chamar Geazi e fala o seguinte: vai lá e chama ela. Ela vem e aí Eliseu diz: pergunta para ela. Ele não conversa com ela diretamente. Pergunta para ela se existe alguma coisa que a gente pode fazer por ela. Qualquer coisa. Afinal, ele era um homem de Deus. E aí, de repente, quando o moço pergunta para ela, ela diz: eu estou feliz. Mentira. Ela já havia perdido a esperança, a capacidade de sonhar novamente. Talvez pelo tempo que passou, pelas frustrações que viveu, pela situação difícil, pela idade que já tem, ela falou: eu já estou acostumada, eu já estou feliz. É como gente que tinha sonhos. É como pessoas que, quando se conheceram, Vinícius e Aline, achavam que iam mudar o mundo e faziam planos e diziam: a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai construir, a gente vai poder realizar, a gente vai fazer grandes coisas. E o tempo passou e a dificuldade fez com que você deixasse de acreditar. Cadê aquele homem que achava que ia mudar o mundo? Cadê aquela mulher que tinha tantos sonhos, que queria realizar tanta coisa, que contagiava tanto as pessoas? Se perdeu, permitiu que a esperança desse lugar ao medo. E essa mulher que era crente aqui, ela foi afetada diretamente pelo diabo, porque agora a estratégia do diabo da vida dela não era mais matar, porque foi-se o tempo em que o diabo queria matar, tirar a existência.
O diabo hoje quer que você fique vivo, mas não mais vivendo. Você permanece casado, mas o casamento é um inferno. Porque inferno só é inferno porque Deus não está lá, querido. Tem gente que nem fala esse nome, bate na madeira, fica com medo. Mas o inferno só é inferno porque Deus não está. Um dia eu falei isso aqui, Cristo. Se Deus falar assim hoje, para os anjos, a gente está de mudança, nós vamos mudar. Aí Miguel e Gabriel, eterno, nós vamos para onde? Aí ele fala assim, a gente está de mudança, nós vamos morar no inferno. Que isso? Que doideira é essa? Pois é, Deus pode tudo, sim ou não? E aí Deus resolve mudar para o inferno. Sabe o que vai acontecer com o inferno? Vai virar céu. Porque o céu é céu porque Deus está. E o inferno é inferno porque Deus não está. Por isso que tem casamento com o inferno, porque Deus não está lá. Tem empresa que é um inferno porque Deus não está lá. Tem vida que é um inferno porque Deus não habita mais lá. E essa mulher, ela era crente. Ela havia aberto a porta da sua casa para o profeta. Só que o profeta chega para ela e fala, existe alguma coisa que eu possa fazer por você? E ela, não, eu estou bem, eu estou feliz, não tem nada que possa fazer. Aí Geazi fala para o profeta, olha, não tem nada. Aí o profeta vai lá e fala com ele. Aí ele fala assim, não, deve ter alguma coisa, vamos fazer. Aí Geazi fala assim, eu não sei, ela não me falou nada, mas ela não tem filhos. Aí Eliseu, manda chamar ela. Aí quando ela vem agora, Geazi não fica no meio. O próprio profeta diz para ela, eu declaro que daqui a 1 ano você terá o seu filho nos braços. Aí ela fala para o profeta, meu Senhor, não me encha de falsas esperanças. Ela havia perdido a esperança. Quantos de nós, Juninho, perdemos a nossa esperança? Diante de sonhos que nós temos, diante de promessas que recebemos de Deus, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. A gente acha que Deus nos abandonou. A gente não se atreve a falar isso para ninguém, mas quando a gente fecha os nossos olhos, a gente pensa. E aí você sabe o que a gente faz? A gente deixa um pouco de lado todos os nossos sonhos e a gente começa agora a querer se realizar com os sonhos dos outros. Não, agora eu quero realizar os sonhos dos meus filhos. Agora eu quero me satisfazer na satisfação dos meus filhos. Mas existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle dessa situação. Talvez você tenha perdido o controle. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez diante daquilo que Deus prometeu, diante do tempo de espera e de angústia, o próprio Deus possa hoje perguntar para você, existe alguma coisa que eu possa fazer por você? E você já no modo automático diz, eu estou bem, eu estou feliz. Não, você não está feliz, você está conformado. Você já se conformou com a vida que você tem. É o que a vida tem para mim. É o que Deus tem para mim. E hoje você projetou a sua felicidade na felicidade dos seus filhos, na felicidade da sua família. Mas Deus não tem neto. Deus só tem filho. Se você veio aqui hoje, foi porque o Espírito Santo trouxe você para dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Porque na vida de Abraão demoraram-se 25 anos. E não demoraram-se 25 anos porque Deus brincou com a fé de Abraão. Demoraram-se 25 anos porque Abraão decidiu escolher caminhos. Quando ele decidiu ouvir o conselho de Sara e coabitar com Agar, ele fez uma escolha que teve consequências. Deus poderia ter se apresentado a Abraão, a Sara, e dizer, não façam isso, vocês vão atrapalhar, vocês vão dificultar, vocês vão atrasar os meus planos na sua vida, sim ou não? Mas Deus não fez isso, porque nem sempre Deus interfere, porque só é livre, só é verdadeiramente livre quem pode escolher. E talvez você tenha escolhido se conformar em viver uma vida média, mediana. Me perdoe a expressão, mas
Uma das vertentes da palavra média, mediana, é medíocre. Talvez você e eu tenhamos decidido viver uma vida medíocre, na medianidade, na mediocridade, a despeito de uma vida extraordinária que Deus tem. Quando o anjo se apresenta para Maria, dizendo para ela que ela seria agraciada e daria luz ao Filho de Deus, Maria, ela fica totalmente atordoada. Ela diz: como é que pode? Eu nunca coabitei com nenhum homem. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. E aí ela fala: é impossível! E aí o anjo diz para ela: é impossível, mas Deus pode. E o anjo ainda diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você começasse antes de eu começar a pensar em sonhos, em promessas que Deus fez a você, em coisas que você já abriu mão, em coisas que você deixou que fossem enterradas diante de frustrações, de tentativas e erros, diante de impossibilidades. Assim como Abraão, que diante do tempo tinha tudo para não acreditar mais que era possível. Mas a Bíblia fala que a história de Abraão não tem a ver com Abraão, e sim de um Deus que decidiu convidar Abraão para fazer parte. Ei, escute o que eu vou dizer para você. A sua história não tem a ver com você. O que está em jogo não é a sua reputação, e sim a reputação de Deus. Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle, mas como só somos livres se podemos escolher. Se você escolheu hoje não mais sonhar, não mais acreditar, não existe nada que Deus possa fazer quando você uma vez decidiu não mais viver. Aquela mulher havia se conformado, e talvez você que está aqui se conformou em não mais acreditar que é possível. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para declarar para você que, se você quiser hoje, os sonhos e projetos de Deus podem ressuscitar na sua vida. Eu quero declarar que essa noite será uma noite de ressurreição de sonhos e projetos de Deus na sua vida. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E se por muito tempo você tem vivido uma vida numa forma, como Paulo diz, que não devemos nos conformar, não devemos tomar uma forma, mas Paulo diz: não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Todas as vezes que nos conformamos, deixamos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se coloque de pé, feche seus olhos e permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Permita ser ministrado pelo Espírito Santo segundo aquilo que você desistiu, sobre aquilo que você deixou de acreditar. Queridos, eu não sei você, mas eu desisti de desistir. Eu desisti de abandonar aquilo que Deus não desistiu. Eu decidi acreditar, mesmo contra a esperança. Porque a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça. Mesmo que os meus olhos não estejam vendo, nessa noite eu decido continuar acreditando. Eu decido continuar andando, eu decido continuar caminhando. Por quê? Porque Deus não perdeu o controle. Porque eu entendo que essa história não é sobre a minha vida, é sobre um Deus que tem escrito e que me convidou para fazer parte. E só é parte quem participa. Essa história é dele. E o que está em jogo não é a minha reputação, e sim a reputação de um Deus que nunca falhou, que nunca se esqueceu.
Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite de domingo e que talvez tenha até dito: vamos, não vamos, vai chover, tá frio, vamos lá. Você veio porque o Espírito Santo trouxe você para dizer para você que viver os sonhos dos outros é maravilhoso, mas Deus quer tornar real os sonhos que Ele te deu. E eu não estou mexendo com a sua emoção, porque foi o Espírito Santo que falou comigo essa palavra. Foi Ele que me impulsionou a trazer essa palavra para dizer para você que Ele não perdeu o controle. Se Ele não perdeu o controle, ainda há tempo. Abraão tinha 100 anos, e o que são 100 anos para Deus? Deus transforma o impossível em impossível. Talvez é o que Ele quer para mim, não. O que Deus quer para você é que você coma do melhor dessa terra. Rafael, eu tenho vivido um tempo de deserto na minha vida. Deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem. É verdade, o povo ficou no deserto durante 40 anos. E quando a gente está no deserto, a gente não come o que a gente quer. Porque quando a gente está no deserto, a gente come aquilo que está disponível a nós. A gente não compra o que a gente quer. A gente não vai aonde a gente quer. Eles só se levantavam quando a nuvem se movia. Eles só comiam quando o maná era oferecido. Mas a Bíblia fala que quando eles decidiram conquistar a terra, eles pisaram na terra, não haviam conquistado ainda, e o maná cessou. E o maná cessou. Você sabe o que quer dizer isso? Que a partir do momento em que eles saíram do deserto, que eles deram um passo de fé, o maná cessou. E quando o maná cessou, representou para eles que agora eles não iam comer aquilo que era dado, que eles iam comer aquilo que eles iam colher da terra. A dieta alimentar mudou. Eu quero profetizar sobre vidas aqui. Eu quero profetizar que chegou um tempo onde você não mais vai comer a mesma coisa. Você vai escolher aquilo que você vai comer. Você vai poder plantar e colher aquilo que você plantar. Deus irá mudar a sua dieta alimentar, a sua dieta de vida. Não desista dos sonhos de Deus. Desista nessa noite de desistir dos planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Se o Espírito Santo, se foi o Espírito Santo, feche os seus olhos. Se foi o Espírito Santo, não eu. Porque o mensageiro não importa, e sim a mensagem. Deus me trouxe aqui para dizer uma mensagem para você: que tudo é possível aquele que crê. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você nessa noite decidir acreditar, tudo será possível na sua vida. Eu quero declarar profeticamente um ressuscitar de sonhos na sua vida. Você não será alguém frustrado e frustrada que dirá: não, eu sou feliz, não existe nada que você possa fazer, é mentira. Deus tem prazer no seu prazer. Se é importante para você, é importante para Deus. Se essa palavra alcançou o seu coração, e se o Espírito Santo falava com você enquanto eu ministrava coisas aqui, se o seu coração aquecia e você dentro do seu ser dizia: é para mim essa palavra, levante suas mãos aos céus em sinal de rendição a Ele. Há um Deus que tudo pode, há um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, acenando para o Senhor, declarando: é comigo, Senhor. É comigo que o Senhor está falando hoje. Essa palavra é para mim, porque eu perdi a esperança, porque eu deixei de acreditar, porque o tempo passou e as circunstâncias me fizeram não mais acreditar. Deus, ressuscita agora nessa noite. Ressuscita sonhos, ressuscita promessas, ressuscita propostas que o Senhor tem dos céus para homens que estão aqui. Eu declaro: eu declaro sobre a sua vida que a sua mente não irá mais sabotar a você. Eu declaro que o que o diabo tem arquitetado sobre a sua casa não tem mais validade. Eu declaro agora quebrados as correntes do mal que tem atrapalhado e
impedido, dificultado você de acreditar, eu declaro agora que a bênção de Gênesis 12 que esteve sobre a vida de Abraão está sobre a sua vida, porque Deus disse: através de você, Abraão, através de você serão benditas todas as famílias, serão benditos aqueles que estarão no seio de Cabo Frio um dia ouvindo essa palavra. Você é bendito, você é bendita. Receba essa palavra e decida nessa noite ter uma atitude de fé, de voltar a sonhar, de voltar a acreditar que é possível a realização dos seus sonhos. Eu declaro sobre a sua vida os sonhos de Deus. Pai, que essa noite seja uma noite onde nós possamos continuar sendo ministrados pelo Espírito Santo. Enquanto os teus filhos dormirem essa noite, que o Senhor trabalhe em favor deles. Que os sonhos, que os planos que o Senhor tem na história que o Senhor está escrevendo, que nós possamos ser participantes. Mas nós queremos verdadeiramente participar daquilo que o Senhor está fazendo. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, e essa semana que começa hoje possa ser a melhor semana da nossa vida. Uma semana de ressurreição de planos e projetos de Deus. Nós oramos com fé,